Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais conteúdo. Eu recebi bastante mensagem querendo saber a respeito de como era na época dos estudos na adolescência, de como foi isso na faculdade, a dificuldade dos vestibulares que todos nós passamos, depois a dificuldade nas provas de residência e na construção de uma carreira sólida, na construção de uma carreira de sucesso, na construção de uma carreira que tenha um retorno financeiro feliz. E não só isso, que também você tenha um equilíbrio na vida, na parte familiar, com os amigos, com a esposa. Então, um equilíbrio como um todo, como alcançar esses objetivos. E eu venho aqui compartilhar com vocês a minha trajetória. Um dia provavelmente a gente possa escrever isso num livro. Mas hoje eu vejo que o mais difícil para todos é tempo, né? A tecnologia nos fez chegar mais rápido em vários lugares, mas cada dia a gente tem menos tempo. Então assim, desde pequeno eu sou bem cobrado, né? Pelo meu pai, que é médico. Meu avô era médico, meu bisavô era médico, meu tataravô era médico também. Então são 120, 25 anos de tradição em medicina, desde a época de Dom Pedro II. Então meu pai me exigia muito. Não sei se é o melhor método que deve ser feito com um filho, mas hoje eu agradeço muito pelo papel que ele exerceu e conquistei, para não dizer todos, mas a maioria do que eu objetivei na minha vida até esse momento. E meus sonhos são altos, que eu acho que com sonhos altos que a gente chega longe. E não é uma tarefa fácil. Na verdade, a gente só colhe frutos com muito trabalho, essa é a verdade. E tudo que é fácil não vem mesmo, só se for por doação. Mas assim, foi gostoso. É uma experiência que eu digo que mesmo nos piores momentos ou nas maiores dificuldades, a gente tem que ter uma visão, e eu aprendi isso até com o Tadashi, que é um psicólogo renomado, que eu estou dizendo o nome dele porque me fez vivenciar um momento de transição na minha vida, em que eu achava que alguns problemas estavam me fazendo muito mal, quando na verdade eu comecei a identificar que todos os meus problemas só me fazem bem. Então eu visualizo o problema como uma solução. Meu caminho se tornou mais fácil. Então tive dificuldades na época para passar no vestibular. Na época, como qualquer aluno, acordava às 6 da manhã, minha mãe me levava para a escola, eu ia lendo o jornal no caminho para criar conteúdo para minhas redações. Sentava na primeira carteira, na fileira do meio, discutia com os professores, nunca aceitava o que eles impunham, tudo era lógico, e eu sempre que contra a lógica, eu falo que contra a lógica não há argumentos. Então, para eu aprender, eu quero entender, eu nunca decoro. Então, eu nunca gostei de matéria que tinha que decorar. Eu era fã de física, química e matemática. E assim foi toda a minha infância, adolescência. Meu pai até ele me dava R$10 quando eu tirava 10. Quer dizer, desde pequenininho ele estimulava com que eu tivesse o meu mérito. E eu acho que é isso legal, é meritocracia. Que eu acho que isso no mundo, entre aspas, capitalista, ele é mais... Não sou contra o socialismo, mas eu acho que o meritocrático é o mais justo. E assim eu sigo com a minha vida também. E aí eu fui assim nas provas. Terceiro colegial eu tinha essa rotina, ficava estudando até às 6 da tarde na escola, dormia meia hora que chegava em casa, e eu estudava das 7h30, 8 até meia-noite. Parava rapidinho a cada 40 minutos para tomar água. E depois eu descobri que isso é uma metodologia para você aprender mais rápido e melhor. Você dá uma pausa para o seu cérebro. Eu tomava 5 minutinhos, eu abria a geladeira e fechava, às vezes eu nem tomava água. E hoje tem estudos que comprovam que isso faz com que você aprenda mais. E eu estimulava todos os meus sentidos, e eu fazia estudo semanal, mensal, bimestral e semestral daquilo que eu aprendia no dia. E hoje a gente sabe que o cérebro nosso, para ter 90% da captação do aprendizado, ele precisa ser feito dessa forma. Então, sem querer, eu também fazia um formato que me concedeu a felicidade
No terceiro colegial eu entrei em algumas faculdades de medicina pública, que isso é difícil, e eu já consegui no terceiro com 17 anos. Com 23 anos eu formei na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e eu ainda acho que me achava muito jovem, meu pai querendo que eu fizesse oftalmologia, e eu queria dermatologia. E pela primeira vez eu fui contra a ideia do meu pai, daquele menino mimado, né, que quer ser e sempre contra as ideias do pai, mas eu sempre respeitei. E ele sempre, no final, eu via que estava certo. A gente sempre acha que está errado e no final a gente vê que eles estão certos. E aí eu fui pro Exército. Eu podia não querer ter ido, mas eu fui por opção própria, porque eu achei que lá eu ia amadurecer mais ainda, servindo a um regime militar. Fiquei 1 ano no serviço militar, com muito orgulho. Hoje eu sou tenente da reserva, segundo tenente da reserva. E depois de lá fiz 1 ano de saúde da família, então eu atendi em cidades pobres da região e atendi comunidades, ia até as casas das pessoas. Estudei nesse ano para a prova de residência de dermatologia. Depois consegui passar, depois de 1 ano de estudo, porque naquele momento do Exército eu não consegui. E cursei 3 anos de dermatologia, 1 ano de clínica, num dos maiores hospitais escola do Brasil. Então é um hospital de 3, 4 mil pacientes para 60 alunos por ano. Então a gente era muito florido, entre aspas, de material, entre aspas, humano. Então a gente aprendia muito na prática. E eu vi que era aquilo que eu era apaixonado mesmo, a relação com a pessoa. E a dermatologia que eu vi que eu tinha me encontrado mesmo. Graças a Deus a gente às vezes passa anos numa graduação e vê que não é aquilo que a gente quer. E no começo da medicina eu passei anos nela achando que não era aquilo que eu queria, e hoje eu sou eternamente grato pela minha profissão. Terminei dermatologia e decidi sair de Rio Preto e galgar o meu espaço em outro lugar, mesmo tendo uma clínica tradicional da minha família. Trabalhei 1 ano num lugar que eu pagava aluguel, e nesse ano eu via o meu desenvolvimento, eu imaginava aonde eu podia chegar. E em questão de 1 ano construí uma clínica, que é a Human Clinic hoje. E em 2 anos de clínica a gente, graças a Deus, conseguiu alcançar reconhecimento nacional e internacional. E já duplicamos a estrutura da clínica. Então eu fico muito, muito honrado, muito feliz por estar trazendo isso com muita ética, honestidade, humildade. E, bom, em resumo é isso. Essa foi a minha trajetória de vida. E a gente não consegue chegar num sucesso completo se você não tem uma felicidade completa, não tem um equilíbrio completo. Então não é só trabalhar, não é só estudar, não é só ter sucesso profissional. Você tem que fazer o que ama, e a partir do que você faz do que ama, que vem os reconhecimentos financeiros e etc. Então eu até brinco com a minha noiva, que não queira disputar com o meu trabalho, porque eu sou apaixonado por ele, e eu acho que esse é o maior motor do sucesso. Você ser apaixonado pelo que faz, fazer com amor e buscar sempre ser diferenciado, estudar o máximo possível, estar sempre atualizado, ser honesto com os próximos, fazer o bem ao próximo, que isso só vem em dobro. E é isso. Prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição, podem mandar mensagem no meu Instagram, no meu e-mail. Sempre que puder eu vou estar respondendo. E com felicidade falando com vocês aqui. Um abraço.